O Fernando Haddad, ele falou ainda sobre como pretende tratar a questão dos pedágios nas rodovias do estado. Vamos ver. Uma crítica bem comum feita por quem vive em São Paulo é sobre o valor dos pedágios. Virou até piada em quem viaja pelas estradas o quanto se paga. E o senhor tem dito em entrevistas que a cada fim de contrato o senhor vai sentar com as concessionárias, vai revisar os valores e vai reduzir esses valores. Só que, lendo o seu programa de governo, o senhor fala em criar um fundo para expansão e melhoria do transporte coletivo com uma porcentagem dos pedágios das rodovias estaduais. Daí eu pergunto, vai ser realmente possível baixar o valor do pedágio? E o que o senhor vai fazer caso a concessionária não aceite? Veja bem, qual é o grande problema dos contratos de pedágio em São Paulo? Eu vou ser bem didático para que todos possam acompanhar um raciocínio que funciona no mundo inteiro. Imaginem vocês que uma rodovia precisa ser duplicada. Você, em geral, faz o pedágio para que o parceiro privado, que vai antecipar o investimento, ele vai botar do bolso para duplicar uma rodovia. Você não quer tirar dinheiro da saúde, não quer tirar da educação, você vai tirar da onde? O parceiro privado vai fazer a duplicação e ele vai cobrar por, digamos, 20 anos um pedágio mais caro para justamente repor o investimento que ele antecipou. O que acontece no mundo inteiro no final do pedágio, no final do contrato? Você relicita o contrato. Você coloca aquele pedágio em concorrência pública e a concorrência faz baixar o pedágio. Isso aconteceu várias vezes aqui em São Paulo. Algumas rodovias pedagiadas foram relicitadas e a concorrência fez o pedágio cair 20%, 25%, chegou a cair 30%. Essa é a prática internacional. O governo atual não fez isso, né? O governo atual prorrogou contratos mantendo o mesmo valor. E isso não é uma prática transparente, é uma prática que foge da licitação. E é uma prática que também não é comum porque ela seja suspeita. Por que a prorrogação de um contrato sem vantagens para o usuário? Meu adversário também fez uma coisa, na minha opinião, errada. Como ele é do Rio de Janeiro, ele fez uma licitação na Dutra em que o pedágio só caiu no trecho do Rio de Janeiro. No trecho de São Paulo, ele não caiu. Porque, na época, ele não estava pensando em mudar para São Paulo e ser candidato a governador. Ele é nascido no Rio, criado no Rio, formado no Rio e estava com a atenção voltada para os interesses dos cariocas e não os interesses dos brasileiros. Porque se tivessem focado no interesse de todos os que usam a Dutra, o pedágio teria que ter baixado ao longo de toda a sua extensão, o que não aconteceu. Esse tipo de prática é que nós queremos afastar no estado de São Paulo. Comigo, venceu o contrato, vai ter licitação e o pedágio tem que ser uniforme ao longo de toda a rodovia. É interessante que o Haddad, em algumas das respostas, ele utiliza a resposta justamente para espezinhar o Tarcísio, e nessa resposta, um tema que ele comumente explorou, né? A divisão ali do pedágio na Dutra, que o Tarcísio teria beneficiado apenas o trecho do Rio de Janeiro, e também o fato de ter prejudicado, de não ter... que naquela época ele não pensava em vir para São Paulo. Agora, em termos de segurança jurídica, em termos de estratégia de pedágio, qual que é o alcance de uma medida dessa? Uma relicitação geral, ela é benéfica de alguma maneira? Qual que é a sua visão, Raquel? Depende muito de como é que ele vai fazer, Caio. Assim, você não consegue, eu acho que não deve ser isso que ele está propondo, rasgar os contratos atuais e relicitar tudo. E à medida que eles vão vencendo, você vai relicitando. E aí, se você consegue fazer uma modelagem mais atrativa, que traz o investidor, você tem mais interessados, você consegue sim baixar o preço do contrato, né? Imagino que não seja uma antecipação de licitação que ele está propondo. Agora, é engraçado, né? Como ele realmente pega o gancho para aproveitar, para bater no Tarcísio e bater no fato do Tarcísio não ser de São Paulo. Essa questão do pedágio, né? O Rodrigo Garcia vinha explorando isso muito no primeiro turno, porque uma das grandes bandeiras do Tarcísio, não é bandeira, é o legado, né? O que ele tem para mostrar
mostrar, como ministro de Infraestrutura, as concessões que ele fez, e uma das joias da coroa foi a relicitação da rodovia Presidente Dutra, que o mercado entendeu como um movimento bem sucedido. Ainda assim, ele explora esse ponto, né? Eu confesso que eu chequei aqui de todas as maneiras, eu não consegui identificar se realmente tem esse desnível tão grande de queda de pedágio num estado ou no outro. Mas, de toda forma, é interessante como ele aproveita, como estratégia, né? Como ele aproveita a pergunta para bater no Tarcísio, mas se mantendo no local, se mantendo em São Paulo, que a gente estava falando antes, sem levar para o debate nacional. Ele só leva para o debate nacional, se não me engano, um ponto que ele foi muito bem também no primeiro debate, que é a questão do orçamento secreto.